Olá, estamos juntos novamente aqui por este canal com o objetivo, com o nosso propósito de proclamarmos a palavra de Deus e ajudar você que assiste a esse vídeo a ter um momento com Deus, aprender mais um pouco da palavra dele e também a compartilhar da palavra dele com outras pessoas através dessa mensagem. E hoje eu quero ler num texto bíblico, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi se encontrar de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Buscando a excelência através do crescimento saudável. Olhando para este versículo 3, quando Jesus responde a Nicodemos: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu quero pensar através desse texto com esse propósito, buscando a excelência através do crescimento saudável. Quando a criança nasce, a tendência dela é crescer. Não é preciso os pais mandá-la crescer. Isso acontece de uma forma natural. Umas crianças crescem mais, outras crescem menos. É uma questão da genética ou DNA. Às vezes também ela deixa de crescer por falta de uma alimentação adequada, tornando-se crianças raquíticas. Na vida cristã não é diferente. Quando a pessoa nasce de novo, olhando para esse versículo 3, ela precisa crescer espiritualmente. Caso contrário, vai ser uma pessoa raquítica espiritualmente falando. Ela vai deixar de crescer por falta de uma vitamina que todo cristão, todo aquele que nasce de novo, precisa dessa vitamina. Essa vitamina, ela tem como letras B-O-A, que forma a palavra boa. B de Bíblia, O de oração e A de aplicação. Portanto, para crescermos e termos uma vida espiritual bem nutrida, precisamos de alguns componentes em nossa vida. E são estes componentes que eu quero compartilhar através dessa mensagem, e depois você vai entender no final cada um desses componentes, o que vai formar. O primeiro componente, para eu crescer bem, para eu crescer saudável espiritualmente, e você também, eu preciso cultivar uma vida de oração diária. Um texto da palavra de Deus que afirma isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. João 15, 7. Ou seja, para eu crescer espiritualmente saudável, eu preciso cultivar uma vida de oração diária. Eu preciso, como a palavra de Deus me diz em João, eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso estar sempre ligado a Cristo, através da oração. Eu não posso ter uma vida saudável se eu não tiver uma vida diária de oração.
e isso também você. Então, primeiro componente, eu preciso cultivar uma vida de oração diária. Um segundo componente, eu preciso me revigorar diariamente pela leitura da palavra de Deus. E, novamente, um texto bíblico para aprovar isso que eu estou falando. Os de Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando-a diariamente, as Escrituras, para ver se as coisas de fato eram assim. Isso está registrado em Atos, capítulo 17, versículo 11. Ou seja, aquele povo de Bereia, mesmo ouvindo Paulo pregar a palavra de Deus, mas eles iam ver na Bíblia se realmente a palavra de Paulo era o que ele estava falando. Ou seja, eu preciso me revigorar diariamente lendo a Bíblia. Sem ela, eu não tenho uma vida saudável. Porque, inclusive, nós costumamos dizer assim: quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus está me respondendo. Então, eu preciso cultivar uma vida diária de oração falando com Deus. E eu preciso me revigorar diariamente lendo a palavra de Deus para ter a resposta de Deus para a minha vida. Isso vai se tornar um crescimento saudável na minha e na sua vida. Nós não podemos passar um dia sem nos alimentarmos, sem bebermos água, porque isso vai deixar o nosso corpo físico doente. A mesma coisa é a palavra de Deus. Eu não posso passar um dia sem conversar com Deus, sem ouvir Deus através da sua palavra. E isso vai acontecer de uma forma que é o terceiro componente. Eu preciso estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Ou seja, eu preciso estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Eu não posso mais viver do meu jeito, da minha maneira. Eu não posso mais fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que está certo. Eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. E ela vai me mandar obedecê-lo. Então Deus manda eu fazer tal coisa, eu tenho que fazer. Deus manda eu esperar por alguma situação, eu tenho que esperar. Porque eu orei, falei com Ele. Ele me respondeu através da sua palavra. E a sua palavra me leva a obedecê-lo. Então percebe? Uma coisa liga a outra. Se eu quero ter uma vida saudável espiritualmente, eu preciso orar, ler a Bíblia e obedecer. E mais, eu preciso ser uma testemunha fiel no meu viver e no meu falar. Disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Mateus 4, 19. Jesus está falando para aqueles homens: deixe a sua pesca e venham até a mim, e vocês vão ser testemunhas fiéis de mim, no viver e no falar. Isso é ser testemunha. A minha vida, ela tem que ser uma vida transparente diante das pessoas. As pessoas têm que, ao olhar para mim, ver Jesus refletido.
através da minha vida, através do meu testemunho, através do meu falar, do meu viver. Não adianta eu estar aqui pregando esta mensagem para você e você depois me ver falando outras coisas, fazendo outras coisas, agindo de forma errada. Tudo isso que eu estou falando para você através dessa mensagem, se você um momento encontrar comigo, você tem que ver essas coisas refletidas na minha vida. E eu vou fazer isso, eu vou ser essa testemunha fiel no meu viver e no meu falar, com o quinto componente. Eu vou consagrar a Deus o meu corpo, o meu tempo e o meu talento. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por preço, por sangue. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Para eu ser testemunha fiel no meu viver e no meu falar, eu preciso consagrar a Deus o meu corpo, o meu tempo e o meu talento. Eu não posso sair por aí usando o meu corpo, mostrando o meu corpo de forma indevida, porque eu não vou estar sendo uma boa testemunha de Deus. Eu não posso mais usar o tempo que eu tenho para fazer coisas erradas, ou para deixar de ter tempo de oração e tempo da palavra. Eu tenho que usar o meu tempo de acordo com a vontade de Deus. Meus talentos são as minhas aptidões naturais, aquilo que Deus me capacitou, aquilo que Deus me deu, seja qual for o seu talento, você deve usá-lo para consagrar a Deus. Hoje nós vemos muitos homens e mulheres que usam das suas profissões para proclamar o reino de Deus. Quantos médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, jogadores de futebol, atletas de outras modalidades, que usa esses talentos naturais que Deus lhe deu para proclamar a palavra de Deus, para ensinar, para testemunhar. Então é isso que quando eu digo consagrar a Deus meu corpo, tempo e talento, é sobre isso. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu preciso viver de acordo com isso. Uma outra coisa, eu não posso ficar vivendo uma vida de bebida, de vícios. Primeiro, porque está estragando a minha saúde física. E segundo, porque se meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso usá-lo de forma indevida. Em sexto, eu preciso esperar de Deus orientação para a minha vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Eu preciso esperar de Deus a orientação para a minha vida. Eu não posso viver ansioso, angustiado, preocupado. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou me vestir? Como que eu vou pagar minhas contas? Tantas outras preocupações. A palavra dele é clara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então eu preciso esperar de Deus a orientação para a minha vida. Lembro o primeiro componente, que é cultivar uma vida diária de oração. Quando eu tenho uma vida diária de oração, Deus me responde através do segundo componente, que é uma vida
diária de leitura da palavra. Ele vai me responder mostrando a orientação para a minha vida. Percebe? Uma coisa liga a outra, como eu já falei. Então, se eu tenho uma vida de oração, eu falo com Deus. Deus me responde através da sua palavra, dizendo para mim que eu preciso esperar nele, através dele, a orientação para o meu viver. E por último, eu preciso revestir do poder do Espírito para viver uma vida vitoriosa. Eu preciso esperar revestir do Espírito Santo. Como que eu vou fazer isso? Olha o que a palavra dele diz. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Eu preciso me revestir do poder do Espírito Santo para ter uma vida vitoriosa. Eu não posso viver sem o Espírito Santo na minha vida. Então eu quero compartilhar com você essas coisas, mostrando que como eu posso ter um crescimento saudável. Eu preciso da vitamina boa, Bíblia, oração e aplicação. E como que eu vou fazer isso? Eu vou cultivar uma vida diária de oração. A primeira letra da palavra cultivar é a letra C. Eu preciso revigorar-me diariamente pela leitura da palavra de Deus. A primeira letra da palavra revigorar é R. Eu preciso estar disposto a obedecer à vontade de Deus. A primeira letra da palavra está é E. Eu preciso ter uma testemunha fiel no meu viver e no meu falar. A primeira letra da palavra C é S. Eu preciso consagrar a Deus nosso corpo, tempo e talento. A primeira letra é a palavra C. Eu preciso esperar de Deus orientação para a minha vida. A primeira letra é E. Eu preciso revestir-me do poder do Espírito Santo para ter uma vida vitoriosa. A primeira letra é R. Qual é a palavra-chave para o cristão ter uma vida saudável? Juntando essas letras, crescer. Precisamos crescer, nos alimentar espiritualmente das coisas que vêm de Deus e não daquilo que o mundo nos oferece. O mundo hoje nos oferece muitas comidas, muitas guloseimas, mas nós não podemos nos alimentar dessas comidas que o mundo nos oferece, através de atrativos. Até porque a própria palavra de Deus vai dizer isso. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não vos transformeis aos esquemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para eu crescer, e você também, espiritualmente, nós não podemos nos amoldar ou vivermos aquilo que o mundo nos oferece. Nós precisamos ter uma vida de transformação. As coisas deste mundo não trazem nenhum benefício para a minha vida e para a sua vida. Precisamos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Isso porque a palavra dele garante. Já que foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não mais nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses
capítulo 3, versos de 1 a 3. Se assim fizermos, se assim nos alimentarmos da palavra de Deus, com certeza seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, respondendo àquela pergunta inicial, quando Nicodemos pergunta a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma vida nova com Cristo. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso entregar a minha vida nas mãos deles. Aí eu vou começar a buscar a excelência através do crescimento saudável, como eu apresentei nesta mensagem. Então, que Deus possa tocar no seu coração e que você possa fazer um concerto de vida com Ele. Se você já tem Cristo no seu coração, você precisa colocar em prática essas situações que eu apresentei. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, essa é a oportunidade de você entregar a sua vida a Ele, confessar seus pecados e deixar Ele cuidar de você, passar a ter uma vida diária de oração, passar a ter uma vida diária de leitura da palavra, estar disposto a obedecer a Ele, ser testemunha fiel no viver e no falar, consagrar seu corpo, tempo e talentos a Ele, esperar dele orientação para a vida e revestir-se do Espírito Santo para ter uma vida vitoriosa. Esses são os componentes. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que, se você desejar uma ajuda, entre em contato conosco através das redes sociais. Eu terei o prazer de estar com você, te ajudando a aprender a crescer mais. Que Deus te abençoe.